Bom dia, pessoal. Bom Bom dia. dia. Bom Bom dia, dia. tudo bem? Bom dia, Renata. Bom dia, tudo bom? Tudo ótimo. Então, tá bom. Só dar mais uns minutinhos aqui que o pessoal deve estar entrando. Deixa eu avisar aqui no Slack. E Yuna, super obrigada por ter topado. Vai ser ótimo. Não, que isso. É sempre bacana poder compartilhar algumas experiências com a turma. Eu que agradeço o espaço aí. Muito bom. O Pedro participa conosco também? É que eu acabei esses dias trocando mais ideia, algumas informações Ele, com ele. normalmente, ele participa sim, ele deve estar entrando. Ah, perfeito. Ele deve estar entrando. Ele que organizou tudo com você, né? Sim, sim. Sim, ele é ótimo. Muito. Super prestativo. Super, ele é. Mas deve estar entrando. E a maior parte de vocês aí que estão conosco tá tudo espalhado pelo Brasil? Agora está mais espalhado pelo Brasil. A concentração maior é São Paulo, tem a maioria do pessoal é de São Paulo, muito porque as pessoas viam muito o Cubo como o prédio de São Paulo, né? Então, a maioria dos que estavam aqui em São Paulo. Mas agora que a gente mudou nosso modelo de negócio e virou membership de startup, né? Onde qualquer startup pode ter acesso a receber os benefícios que a gente está fazendo, por exemplo, reunião de founder dessa forma e todas as atividades digitais. Então, agora a gente tem startup do Brasil inteiro, startup espalhada. Coisa boa. Coisa Muito boa. bom. Não, muito legal. E a gente viu esse número crescendo, esse número da dispersão, né, e de ter startups do Brasil inteiro crescendo bastante desde o ano passado para cá, muito por conta dessa viabilização, né, do digital. É isso, total, né? Hoje eu tô à frente de uma empresa, nós somos 2.000 funcionários. Estamos aí também desde março do ano passado, né? Passado aí mais de um ano. Sim. E tínhamos naquele primeiro momento assim um certo receio em relação a clientes. A gente atende muito a indústria da construção, né? Mas olha, Renata, te digo o seguinte: mudou muito a forma de pensar, muito a forma de se fazer. Hoje eu vejo que o pessoal sente um pouquinho a falta, assim, muitas vezes daquele cafezinho, daquele bate-papo, mas assim, todos os eventuais estigmas que existiam em relação ao digital, cara, foram por água abaixo. Então, se tem algo bom para se tirar desse período, eu diria que foi isso aí, sabe? Não, sem dúvida. A gente fala bastante que os estigmas em todos os sentidos, né? Inclusive da grande empresa com relação à startup. Hoje não tem mais corporação que não fale de inovação, de desenvolvimento e como parte da estratégia da empresa daqui para frente, né? Desafiando suas verdades absolutas, né? Que a gente falava antes. Sem dúvida. Deixa eu ver aqui quantas pessoas. 40 pessoas, acho que... Bom dia, Renata. Bom dia, Ana. Andrés da Mutus, tudo bem? Fala, Andrés. Tudo bem, Feliz cara? de te ver por aí. Ah, bacana. Feliz em ver você aí também. É sempre momentos muito bons ter o compartilhamento aí de ideias. Ah, legal, cara. Obrigadão, Andrés. Muito bom. Bom dia a todos. Bom dia, tudo bem? Bom, gente, vamos começar? Acho que a gente já está com 40 pessoas. Como é gravado, Yuna, acho que a gente já pode começar e depois as pessoas vão entrando no decorrer para fazer pergunta, etc. Primeiro, super obrigada pela participação, por ter topado o convite para falar sobre cultura de vendas, né? E agora, todo seu, Yonan, para quem não conhece, é diretor executivo da Softplan e vai compartilhar aqui com a gente, vai trocar ideia com vocês, responder perguntas, então fique à vontade, Ana, super obrigada. Eu que agradeço também o Andrés fez essa ponte aí, o Andrés eu tenho trocado algumas ideias, que a gente fala bastante sobre vendas, e assim, pessoal, Renato, eu vou te pedir só um apoio, talvez a hora que eu colocar aqui para poder apresentar, eu vou compartilhar o material, depois posso fornecer para vocês também, assim, putz, cara, vamos tentar fazer isso aqui um bate-papo, tá? Então, assim, quem quiser interromper, fique à vontade, você só me ajuda aí, eventualmente, se eu perder alguma coisa aqui, e aí você só me ajuda a controlar isso aí, tá, pessoal? Então, assim, ó, fechado. Primeiro, no nível de bate-papo. Segundo, cara, vamos acertar umas premissas aqui. Não interpretem tudo como verdades absolutas, né? Talvez eu tenha aqui os meus vieses, e no comecinho aqui do nosso bate-papo eu vou compartilhar por onde eu passei,
para vocês também poderem filtrar um pouquinho daquilo que eventualmente tenha vieses. E, por favor, quando a gente terminar esse bate-papo também, assim como eu tenho alguns momentos com o Andrés, se eventualmente alguém tiver algum tipo de dúvida, eu vou deixar o meu contato e se a gente quiser bater se vocês se sentirem à vontade, quiser bater mais um papo, fiquem super à vontade, tá bom? Nesse momento, então, aqui eu vou dar uma compartilhada na minha tela. Deixa eu só ir aqui. Ai, meu Deus. Deixa eu só fazer um negocinho aqui, tá, Renata? Pelo seguinte, uso muito pouco o Zoom, eu vou ter que aqui agora deixar ele poder compartilhar minha tela. Só um minutinho. Ô, Renata, eu vou ter que só pedir uma gentileza que assim, ó, o Zoom não poderá gravar o conteúdo da tela até que seja encerrado. Então eu vou ter que encerrar aqui e reabrir, tá bom? Coisa de 2 tá minutos. bom. Tá joia. Não, combinado. Enquanto isso, eu vou dando um recado aqui pro pessoal. Gente, vocês devem ter recebido do time do Cubo o kit, o Media Kit, para o Open Innovation Week ao Cubo, que vai ter na semana do dia 24. Quem fez a adesão para participar da iniciativa, que é aquela semana de conexão grande empresa startup, que a gente fez a parceria com o Sem Open, quando fizer a divulgação nas redes sociais que vocês vão participar, porque cada um recebeu o Media Kit, onde você pode colocar o logo da sua empresa. Quando vocês fizerem a divulgação, façam a divulgação não só falando que vocês vão participar do evento, mas chamando os clientes de vocês para participarem também. Que esse é o intuito até maior, é de vocês chamarem os clientes e tal. Além de poder disparar o e-mail marketing com landing page, de fazer essa divulgação nas redes também para chamar. E se tiverem dúvida, depois é só perguntar. E Ana deve estar voltando, gente. Isso, deixa eu ver se agora vai. Voltou, boa. Acho que agora vai. Beleza. Foi, agora foi, né? Oi? Uhum. Boa. Tá. Se quiser colocar no modo apresentação, aí fica isso. Boa. Beleza, pessoal. O que é a ideia, então, do nosso bate-papo? É muito em relação a algumas experiências que eu acabei passando ali, e a ideia de compartilhar com vocês como é que a gente cria uma cultura de vendas numa startup. Eu trago essa foto, que essa foto, para mim, ela é um pouco emblemática. Esse aqui foi um dos RD Summits, eu acho que a boa parte de vocês conhecem, né? O evento RD Summit da Resultados Digitais. E em determinado momento eu ocupei lá o papel de diretor de vendas e o diretor de marketing. E essa foto é emblemática porque todo mundo fala bastante sobre o Aaron Ross, e o Aaron Ross ele veio de uma empresa que era assim, extremamente grande, meio dinossáurica, e ele é um cara assim, putz, cara, que tem uma batida, né, sobre a perspectiva de cultura de vendas muito grande e aplicada em startup, mesmo vindo de uma empresa como a Salesforce. E esse aqui era o Samir Patel. Na ocasião, essa foto aqui, acho que ela é de 2014 ou 2015, o Samir Patel foi um cara que eu acabei conhecendo e ele era um grande mentor sobre a ótica de vendas na maior parte dessas aceleradoras aí ao redor do mundo. Então eu trago essa foto emblemática dizendo, e vocês vão ver pelas experiências, que não importa muito assim, a relação com o tamanho, tem algumas coisas que elas são, acho que universais no processo de você criar uma boa cultura de vendas, tá? Deixa eu seguir aqui. Oh, Jesus, o que tá? Então, estão vendo aí, só porque eu tinha feito uma cagada aqui, mas estão vendo aí uma linhazinha do tempo, né? Sim. Então tá bom. Estamos sim. Então tá bom. Gente, eu não vou gastar muito tempo não, mas eu só quero falar um pouquinho das experiências. Eu estou no mercado, vou falar assim, de tecnologia desde 1994, quando eu tinha aí 14 para 15 anos, fazia curso técnico e acabei entrando no setor de tecnologia como programador. Ao longo da carreira, eu brinco assim, funcionário foi por onde eu passei e ocupei um cargo menor do que uma posição de gestão. Acabei empreendendo em algumas iniciativas aqui. Outras, como executiva, eu estou falando um papel de gerente sênior para cima,
algumas empresas que eu sou mentor e investidor e hoje atuando no conselho. Resumo da ópera, eu vou falar muito para vocês desse período aqui, de 2000 para 2015, onde eu acabei fazendo a maior parte dos papéis, seja ele de marketing ou de vendas, né? E eu sei que todo mundo tem uma expectativa muito grande, a RD se tornou uma empresa, vamos falar assim, super cool, super reconhecida, e de fato ela fez um trabalho gigantesco e muito bom, acho que para o mercado, vamos falar assim, digital do Brasil como um todo, e nessas experiências que eu tive lá durante 2 anos, boa parte dos exemplos também eu vou trazer de lá, porque eu sei que muitas pessoas acabam perguntando desse período. Atualmente, pessoal, só para dar uma dimensão para vocês, né? Como a Renata comentou, eu sou o diretor executivo da Softplan. A Softplan aí é uma empresa que esse ano a gente passa aí os 420 milhões de reais de faturamento e basicamente ela é dividida em 3 grandes unidades, tá? Ela tem uma unidade focada vamos falar assim, para o segmento privado, onde é um RP para a indústria da construção. Nós temos aí mais de 4.500 clientes, eu sou o diretor dessa unidade, mas ela também ela acaba atuando no mercado da justiça e do governo. E atualmente eu sou o presidente do conselho da High Platform. A High Platform é uma Martech, eu diria hoje que, tirando a RD, acho que é a maior Martech do Brasil, muito focado em Customer Care. A Egro, acho que é não me lembro se é uma das investidas também, que eu sou um dos membros fundadores lá da UOL, né, uma aceleradora. A Egro, não sei se o Andrés da Mutus conheceu, mas hoje está se tornando aí o maior player de agroindústria, RP para agroindústria. A Townsquare, que é uma empresa de software de gestão de condomínios, foi recentemente vendida para uma operação americana, da maior gestora de condomínios aí do planeta. A Checklist Fácil, uma empresa recém-adquirida, esse ano ela entrega um ARR aí de 25, 26 milhões, e aqui a gente vai falar muito também sobre o processo de vendas, como a gente conseguiu dar uma força e alavancar isso lá. E também sou conselheiro aí de o segundo fundo quantitativo aí do Brasil no que envolve mercado de capitais. Mas resumo da ópera, pessoal, se eu tivesse que separar boa parte dessas empresas, eu separaria em 2 grandes grupos. Empresas um pouco mais tradicionais, eu passei por Souza Cruz, eu passei por DataSul, que, né, na época eu estava lá quando fez o IPO, Neogrid, né, estreou na bolsa aí no final do ano passado, eu passei 4 bons anos ali na Neogrid, a Softplan agora, eu brinco que são empresas um pouco mais tradicionais. E outras que eu chamo de empresas menos tradicionais, uma empresa que tinha na época ali que eu passei de compras coletivas, era uma joint venture que nós fizemos com o Banco BMG, Sofit, que foi o primeiro software como serviço do Brasil, a própria Resultados Digitais e uma série de outras empresas, onde eu conheci o Andrés em função dessa aceleradora. Mas o que eu posso categoricamente afirmar para vocês sobre a perspectiva de uma cultura de vendas? Cara, existem, independente do tamanho da organização, se ela é mais tradicional, menos tradicional, mais digitalizada, menos digitalizada, eu entendo que esses 7 desafios são normalmente aqueles que impedem de você ter uma boa cultura de vendas. E quando a gente fala de cultura, pessoal, se eu tivesse que resumir em uma única expressão, eu diria o seguinte: é aquilo que é feito na empresa quando os donos da empresa não estão lá. Bacana? Então eu vou passar aqui com vocês e vou dar exemplos super práticos e vocês podem, por favor, me interromper assim que sentirem necessidade, mas eu vejo que foi o seguinte: primeira coisa, cara, muleta de vendas, eu vou explicar isso um pouquinho mais. Depois, o processo de gestão de funil de vendas, ritos comerciais, vou mostrar para vocês o quanto isso é importante, alocação de tempo, descarte de oportunidades, conflitos de canal e perfil do time. Então vamos lá. Gente, essa aqui é uma foto fidedigna daquilo que eu vivenciei dentro de resultados digitais. E quando a gente olha na maior parte do perfil de força de vendas, talvez só aconteceu nas resultados digitais, não aconteça com vocês, mas assim, olha, você começa a tocar um determinado time comercial e as primeiras coisas que pintam são o seguinte: gente, o produto está incompleto. Nossa, o produto concorrente é melhor. Nossa, o nosso produto é caro. Nossa, o lead que chega aqui é ruim demais. Meu Deus do céu, a gente não está capacitado. Nossa, o trial que é de 30 dias, cara, se a gente tivesse em 7 dias, a gente fecharia. Não, meu Deus do céu, gente, a gente tem aqui um time de consultoria, a consultoria é muito cara na hora da gente prover o nosso serviço. Cara, uma das coisas que eu vi que mais muda uma perspectiva de implementar uma boa cultura de vendas é, num primeiro momento, a gente tentar tirar e eliminar tudo o que eu chamo de muleta de vendas. Esse aqui, pessoal, exemplo real, eram as mais de 30 muletas de venda que quando eu assumo a área comercial da RD, a gente na época tínhamos ali acho que 6 pessoas em vendas, quando eu saí o time estava mais ou menos ali com 60, 70.
O que nós fizemos inicialmente, tá? Isso dá um recado muito bacana para a organização. Todas as muletas, não, todas acho que eu exagerei, mas 90% das muletas foram resolvidas. Então vamos lá. Quais eram as principais muletas ou dificuldade que a turma de vendas reportava? Gente, o trial é longo. Gente, a gente conseguiu passar o trial de 15 para 7 dias e a gente viu que estatisticamente era o que mais convertia. A reunião de vendas não acontece regularmente. Putz, a reunião começou a acontecer e era rito sagrado toda semana. A gente não está muito por dentro das consultorias, fazer evento no começo do ano para ajudar a puxar vendas, dificuldade em fazer call de conexão com lead, enfim. Tinha uma série de coisas relacionadas àquilo que o vendedor ou o time de venda dizia que não vendia em função desses N relatos aqui. Gente, o que eu digo aqui então? Por favor, fiquem de ouvidos super atentos para aquilo que acontece na operação, mesmo que essa operação seja de um vendedor. Traga isso para a mesa, coloque isso numa clareza muito grande com o seu time de vendas, mesmo sendo uma pessoa, e tente aos poucos ir tirando todas as muletas de venda. Por quê? Isso serve, pessoal, não para aquele time atual que está contigo, mas para todos que virão. Isso começa quase que ser, sabe assim, uma boa história que a empresa vive, aquele negócio da lenda que se começa a contar muitas vezes. E quando a gente terminou de matar todas essas grandes muletas de vendas, putz, a conversa com os times de venda foi assim, gente, daqui em diante a nossa cultura ela não é mais de ficar reclamando do porquê a gente não vende, mas dado o que a gente tem nesse momento é como é que a gente vende mais. Então se eu tivesse que dar um primeiro grande desafio para que seja resolvido para se criar uma cultura de vendas ouçam na operação, filtrem aquilo que vocês ouvirem em relação a em tese o que dificulta vendas, mas deixe isso registrado. E cada vez que vier um novo profissional de vendas, conte essa história da muleta de vendas. Esse caso aqui é um exemplo prático da RD, e eu me recordo como se fosse ontem, isso provavelmente foi 2013, nós sentados na sala de reunião com o time de vendas, e no momento que nós apresentamos que todas essas muletas, elas tinham sido, a maior parte delas tinham sido eliminadas ou equacionadas, eu me recordo como se fosse ontem, todo o time um olhando para o outro, e o próprio time disse assim, gente, agora está conosco. E ali, se eu pudesse fazer um adendo, talvez essa seja a minha ótica de visão, eu digo, a partir daquele momento, nós começamos a estabelecer uma cultura de vendas. Não em função simplesmente das muletas, mas em função de resolver as muletas, mas em função de dizer o seguinte, gente, daqui em diante, problema que tiver, que esteja atrapalhando vendas, nós vamos resolver. E começamos a levar a empresa inteira para esse caminho. Esse, então, seria o primeiro. Se alguém quiser falar alguma coisa aí, fique à vontade. Segundo, vai lá. Eu queria, Aurélio. Aurélio. Eu tenho uma experiência no passado aí até com a minha outra empresa, que a gente contratou 4 vendedores e o problema todo foi que a gente até passou por isso e como a gente é startup, está focando em produto digital, acho que uma das coisas que mais minou assim a questão de não está vendendo por causa disso ou daquilo, muito relacionada a feature de produto, e isso é uma coisa que fica, talvez eu li alguns aqui, não consegui ler todos, mas um ponto que sempre impactou muito enquanto a gente fez um time de vendas forte, mas essa feature não tem, o concorrente tem. E daí você tem um tempo que é difícil de você ir meio que lendo do mercado, você tem que ler dos seus vendedores e também de competidor, né? E fazer essa priorização de features, para mim, foi um negócio que foi bem complexa, e acabou que o time de vendas todo se minou porque, mas não vende por causa disso. E era um negócio difícil que demorava meses para se implementar, né? Então, só completando ali que, falando de startup, tem esse outro probleminha também que impacta, né? E Aurélio, cara, bacanérrimo, e eu brinco assim, cara, com todo respeito, eu nem sei se de startup, quando eu mostrei aquela história ali de 94 até agora, eu passei por empresas de tecnologia, empresas de software. Bicho, eu não sei vocês, cara, mas até hoje eu nunca consegui ver um software que tenha sido terminado. Né? Que assim, cara, vou voltar para casa hoje e vou terminar de escrever o RD Station, vou terminar de escrever o Cienge, vou terminar de escrever o Trello. Essa é uma coisa que está em constante evolução, mas você tocou num ponto bacana, Aurélio, que é o seguinte, tinha um dos itens que era assim, a gente não tem as principais contra-objeções em relação aos concorrentes. E aqui, naquela época, é exatamente isso que você está comentando, tá? Aqui a gente estava falando de features que nós não tínhamos dentro do produto, mas vocês vão ver que no meu próximo comentário ali, que é sobre essa gestão do funil de vendas, o quão é importante isso estar mapeado. E muitas vezes, Aurélio, e hoje eu uso até também nos produtos que eu toco,
dentro da organização que eu estou, e muitas vezes, cara, o produto ele não está, né, completo, mas o que eu consigo dar para o meu time de vendas, às vezes é o seguinte, gente, conheça que essa feature, então, que vocês estão reclamando e em tese o concorrente não tem, como é que esse cara está se comportando no meu roadmap e já começa a colocar isso no teu pitch de vendas. Em algum momento isso vai estar sanado. Agora, uma constatação, tá, Aurélio? É assim, ó, cara, esse problema de features, ele nunca vai terminar. Talvez ele seja mais acentuado em vendas quando você, isso, né, tá na fase ali passando de um determinado MVP. Mas eu não vou criar uma falsa utopia. O ponto maior aqui é, ao estarmos trabalhando com software, onde a gente tem uma arena de concorrência, né, acho que cada um de vocês tem os seus respectivos concorrentes, é muito mais como lida com essa objeção no teu processo de vendas. Isso também ajuda a criação de cultura de vendas, tá? Eu acho que assim, ó, falar com o time que em algum momento o produto vai estar 100% resolvido, minha leitura é uma utopia. É como é que a gente contorna isso, e eu acho que a tua contribuição foi bacanérrima. Não, e cara, tem muita feature que nem é bem utilizada pelo cliente, né, pelo concorrente. Então é uma parada que é muito difícil de você conseguir navegar, né, do início ao fim com o seu time de vendas, que, cara, beleza, eles têm aquela feature, mas quão bem eles estão utilizando e o quanto aquilo ajuda eles, sabe? Tipo, acho que até o cliente usa muito disso como desculpa, Muleta. né, de muleta por parte do cliente até com os nossos vendedores, né? Então, um negócio já havia acontecendo comigo no passado, cara, e foi bem difícil de resolver essa aí, tá? Mas minha sensação nesse caso, complementando aqui, é que parece que a gente não está nem contornando a objeção do cliente. O vendedor parece que assumiu para ele essas objeções. Ele mesmo fica com dificuldade de vender. Verdade, então, assim, uma coisa que a gente teve que fazer por aqui, e aí foi uma mudança meio, vou dizer quase que a forceps, de a gente mostrar para o time de vendas que era possível, independentemente das objeções dele. Então, a gente teve que descer digamos, ali para o operacional e fazer as vendas. Falar, cara, olha como dá para fazer. Então, assim, a gente tinha uma meta para esse ano de vender 4 clientes por mês. A gente estava ali com 20 clientes na carteira, esse ano a meta era quase triplicar. O time de vendas fazia uma venda a cada 2 meses. Eles não achavam que era possível. A gente foi lá e fez, mostrou, olha como dá para fazer. Aí o pessoal, tá. Então, assim, foi uma mudança ali meio de, tipo, a gente trouxe um time novo, então a gente teve que descer para mostrar como era possível, e agora a gente está trazendo pessoas novas que já estão conectadas a essa nova realidade. Então, então, a gente mexeu muito pouco em produto e a gente não realmente contornou, de fato, os problemas que tinham. A gente só mostrou que, independente disso, era possível. Então, a gente teve que mostrar para as pessoas botando a mão na massa. Ô, Gabriel, e olha que você falou, cara, é tão relevante, que em determinado momento também foi exatamente isso aqui, né? Olha só, falta um pouco mais de discurso rico no RD Station, né? Argumentos para se poder fazer essa avaliação e tal. E na época, cara, acho que você fez um negócio que de novo, matador, de novo, né? Cultura são aquelas coisas que a gente vai plantando um pouquinho de cada coisa todos os dias para sempre. Nesse momento aqui, eu falei assim, Eric, cara, vem cá, você foi o cara que idealizou o produto. Não adianta, senta aqui agora com a turma, deixa eles verem você fazendo uma primeira ligação. Cara, depois eu faço algumas, eu vendi RD pra caceta. Deixa a turma observar, porque isso que você comentou, Gabriel, faz uma diferença gigante. Quando você tem alguém no alto escalão que conseguiu conceber, e esse cara consegue passar por essas objeções que o próprio vendedor criou, não estou falando que não tenha, tá? Aquilo que o Aurélio comentou, assim, tem parte do produto mesmo que às vezes está diferente do concorrente e tal, mas muitas vezes é o que você comentou, cara, o time assume que aquilo é um empecilho de vendas. Por isso que eu digo assim, ó, cara, vocês conseguirem mapear e colocar e ir no muleta, e às vezes é o que você falou, não é tão complexo assim. É você chegar, não resolveu da ótica de produto, mas resolveu da ótica de tirar da cabeça do time de vendas que assim, putz, cara, mesmo não tendo isso aqui, dá para se poder vender. Então nós já tivemos aqui 2 bons exemplos também que se juntam, e a gente só está na parte ainda da muleta, que se junta a esse processo da criação de uma cultura de vendas. Então, assim, ó, quando eu estou falando desses 7 principais desafios, são aqueles que eu vi independente dos tamanhos e momentos das organizações. Agora, como se resolve cada um desses casos? Putz, a gente já teve aqui 2 exemplos, né? E isso é bacana a gente compartilhar. Tá? Obrigado aí ao Gabriel e ao Aurélio. Vamos lá. O segundo, pessoal, e esse aqui talvez seja o que eu mais vejo nas empresas aí, seja as que eu mentorei, sejam empresas grandes, sejam empresas que fizeram IPO, que, putz, cara, é mais bonito no papel do que na vida real e quando existe no papel. Deixa eu tentar trazer algumas informações aqui para vocês. Cara, desde época aí, muito antes de RD, quando eu criei aquela startup lá, a Sofit, que tinha sido o primeiro SaaS do Brasil,
Foi uma empresa que a gente lançou na época que a gente estava dentro da DataSul, a gente foi para o Vale do Silício lá em, cara, mais ou menos 2003, 2004, com o pessoal da Salesforce, desenvolvemos um produto, e aí era um software como serviço nesse mundo de licença de uso. Desde daquele momento, a gente começou a tentar operar de forma diferente, uma forma muito mais processualizada, porque você pensa o seguinte, nós vendíamos ERP, tickets médios gigantescos, então eu tinha clientes aí como uma Vicunha, uma Grendene, cara que pagava aí coisa de 180, 190 mil reais mês de recorrência, e a gente estava acostumado àquela venda super, hiper, mega relacional, com, cara, times de 4, 5 pessoas de vendas para vender numa conta e por aí vai. Tudo bem, nós tínhamos processo de gestão de vendas naqueles momentos, mas, cara, ele sempre dava espaço um pouquinho para essa questão, vamos falar assim, da habilidade natural de um vendedor. Tá bom. Desde aquele momento, cara, eu fiquei muito aficionado, não sei se vocês estão vendo ali no cantinho, assim, eu sou aficionado por tudo que é metodologia, aquela ali é do pessoal lá da Win by Design, eu sou aficionado com processos. E eu sempre tentava trazer dados, né, que eu vinha vindo em relação a processos de vendas, do que isso de fato gerava nas organizações. E tem um grande estudo, depois eu forneço para vocês, que dizia o seguinte, empresas que tinham uma gestão efetiva de pipeline crescia 15% mais rápido em receitas do que as que não tinham. Mas tinha um item ainda que fazia com que elas crescessem quase o dobro disso. Crescessem na casa aí de 30% a mais do que aquelas empresas que não tinham uma boa gestão de pipeline. Isso aqui é um estudo e depois eu vou mostrar para vocês a vida real. Bacana. Quais são esses pontos aqui? Basicamente, elas tinham 3 grandes coisas no processo de gestão de pipeline que as faziam diferença. Primeiro, e gente, parece que é uma coisa assim, ó, é super básica, mas eu vou falar para vocês assim, não é tão básica assim. Primeiro, de ter muito claramente definido os processos de vendas. Eu vou mostrar isso na prática. O segundo, gastar pelo menos umas 3 horinhas por mês fazendo a gestão do pipeline. E eu vou mostrar isso aqui também para vocês. E por último, treinar os nossos, vamos falar assim, os times comerciais em como fazer gestão do pipeline. De novo, estou trazendo aqui um exemplo da própria Resultados Digitais. Então vamos lá. Primeiro item, que era aquele que a gente comentava de ter uma clareza. Gente, não importa se você tem 8 etapas no teu funil de venda, se você tem 3 etapas no teu funil de venda, se você tem 4 etapas no teu funil de vendas. Isso depende muito. Isso depende da complexidade do teu produto, isso depende da maturidade do teu time, isso depende se você faz trial, se você faz demo, depende de um monte de coisas. Mas o ponto que, na maior parte das vezes, é negligenciado, ou muitas vezes está na cabeça de 1 ou 2, mas não existe algum rito e não existe algum formato, vamos falar assim, estatístico e processual de acompanhar, é você ter claramente assim, ó, quais são as tuas fases em cada etapa do teu pipeline, de acordo com o teu produto, e muitas vezes a gente não ter uma milestone na etapa de funil de quando você deveria sair. Deixa eu tentar exemplificar isso mais. Isso aqui eu estou falando da RD, porque todo mundo fica curioso, na época que eu montei isso lá, mas tem para todas as outras organizações também que eu passei, mas eu tinha o seguinte, de verdade, qual que é o objetivo para cada uma das etapas do meu funil? Muitas vezes, quando a gente está definindo o objetivo e começa a passar isso para o time de vendas, na maior parte das vezes a gente acaba vendo que nós temos muitas fases no funil e algumas podem ser cortadas. Segundo, dar uma clareza do que você precisa descobrir ou validar em cada uma dessas etapas do teu funil. Terceiro, isso aqui não cabe muito, acho que para muitos, mas assim, quais são as ferramentas de apoio que a gente tinha para poder passar para os nossos vendedores para usar em cada uma dessas etapas? Um item que fazia muita diferença era assim, quais são as perguntas que tinham que estar respondidas para você ir para o próximo estágio do funil? E quando, gente, você não tem clareza disso aqui, cara, o funil vira uma bagunça. Um outro item que nós tínhamos o seguinte, tá? Esse comentário aí feito pelo Gabriel. Cara, muitas vezes a gente tinha alguns problemas, obviamente, de produto, estávamos, né, assim, começando a disponibilizar um produto para o mercado, a gente tinha um negócio que era um mantra nosso, que era assim, ó, o que eu não posso esquecer de falar para cada uma dessas etapas? E tudo isso que vocês estão vendo aqui, obviamente, depois isso estava dentro de um software de CRM, né? E o ponto que eu falo que virava o jogo no processo de gestão de funil é você ter uma clareza de acordo com
a tua milestone do teu funil de vendas é ter quais são os motivos de descarte para cada uma dessas etapas. Aqui que muda o jogo, tá? Aqui que muda se realmente a feature está fazendo diferença na hora de vender. Aqui que muda se você está com um bom pitch. Aqui que muda se você vai deixar uma demo num processo de vendas ou não. Então, assim, ter essa clareza no funil, gente, de novo, né, das principais etapas, saber o que você precisa descobrir, saber aquilo do porquê você está descartando naquela etapa, muda o processo de gestão e de uma boa cultura de vendas. Isso aqui era só um exemplo, né? Então eu estava falando assim, pô, isso aqui a gente desenhava antes de ter qualquer tipo de sistema, mas qualquer tipo de sistema, validávamos isso aí assim, e trocamos, né? Em alguns momentos a gente trocou essas etapas aqui, validávamos isso com o time ali durante umas 2, 3 semanas, e só depois disso a gente trazia, independente do produto, né? Porque a gente usava o Pipe Drive, né? Não, eu sei que a RD não usa mais, mas assim, aí sim nós trazíamos aquele formato processual para dentro do produto, tá? O que é um primeiro sinal que você não tem uma boa cultura de vendas ao tentar resolver esse desafio de uma falta de pipeline? Quando você tira uma foto desse teu pipe aqui e você vê que mais ou menos o desenho dele é como se fosse uma cobra engolindo um elefante. O que eu estou querendo dizer? Na parte do teu funil, as maiores contas, assim, aqui você tem na parte de início do teu funil de vendas, você tem lá, sei lá, 10% das contas, na parte de fechamento você tem 10% das contas, e nesse meio aqui você tem 80%, 90%. Então, se eu tivesse que falar uma coisa para vocês, que um sinal de uma cultura não tão adequada de vendas quando a gente olha para performance se vocês olharem para o funil de vocês e verem que ele tem mais ou menos essa característica, o início do funil de vendas vazio, o meio gigantesco e o finalzinho vazio também, saibam que tem espaço para se poder mudar algumas coisas ali. Vou fazer um exercício com vocês, se vocês acharem depois que vale a pena compartilhar com os amigos aí, vocês compartilhem, mas tirem uma foto genuína do funil de vocês. Eu arrisco a dizer que a cada 10 pessoas que nós tivermos nessa sala, umas 4, 5 vai ver um funil mais ou menos assim. Perfeito? Alguém quer comentar alguma coisa aí sobre funil? Não. Oi? Queria saber primeiro, prazer, legal poder estar vendo aqui a tua explicação, é Murta do Lookbox. Fala, Murta. Quando a gente trabalha com contas enterprise aqui no Lookbox, então essas contas é muito comum querer vender o produto, chegar a criar uma oportunidade, porque tem um interesse real, a pessoa até quer fazer uma POC, apresenta internamente, anda um pouco o processo, mas ele fala, olha, engargalou aqui no TI, eu vou precisar de 3, 4 meses para poder retomar com você, porque agora eu estou instalando o SAP. Né? Qual que você acha que é o processo padrão? Eu mato esse deal, eu dou um hold nele, crio um estágio de freeze, qual que você acha que é a melhor prática? Cara, excelente pergunta, cara, excelente. Então, um pouquinho mais para frente eu vou mostrar vendas mais complexas e menos complexas, mas assim, ó, eu acho que a primeira grande coisa que deveríamos ter em mente é assim, cara, qual que é o seu ciclo médio de vendas? E eu vou voltar por quê, tá? Quando a gente está falando de a maior parte do funil estar aqui dentro, não tem a ver com simplesmente o tempo. Talvez o seu ciclo de venda ele é de 3 a 4 meses, e talvez um outro ciclo de venda de um produto um pouco mais simples, eles sejam que, sei lá, o meu ciclo de venda aqui é 120 dias, tá? Mas eu tenho outros produtos aí que tem ciclo médio aí de 30, de 40 dias. Então o ponto aqui, Murta, que eu falaria para você é o seguinte, cara, se você identifica que, de fato, você vende um produto complexo, onde lá dentro você fala com N interlocutores, e o tempo para que ele gasta ele é de 3 a 4 meses, isso se resolve como? Cara, eu sempre digo assim, ó, funil é flow, cara. O que eu estou querendo te dizer? Funil é assim, ó, todos os dias a gente deveria ter uma foto de funil ideal com o time. Se der tempo eu mostro aqui para vocês o que é essa foto de funil ideal. Independente do timing, o que eu tinha antes? Uma foto do meu funil ideal era mais ou menos assim. Eu tenho que ter no máximo 15% em pesquisa, deveria ter no máximo lá 20% de todas as contas que estão no funil em prospecção, 15% em conexão, 10% em avaliação, 8% em demo e 5% em fechamento, tá? Então assim, ó, quando você olha para isso, tem duas coisas. Se o teu ciclo de vendas ele condiz com aquilo, não precisa descartar. O que você precisa fazer é cada vez mais equilibrar o funil. Não é só ter essa galera no meio, mas você está conseguindo trazer mais cara para o fim e conseguindo movimentar esses caras para a próxima etapa do funil? Essa é um ponto. O outro ponto, quando a gente fala assim dessa questão do meio, é assim, ó,
Cara, se de verdade lá dentro você começa a ver e passa 3, 4 meses, e isso na maior parte das vezes é uma falta de follow-up ou não tem essa clareza, né, de eventualmente do porquê que você deveria descartar, e eu vou falar isso um pouco mais à frente, talvez um cara desse esteja sujando o teu pipe. Então, se eu tivesse que dar uma resposta bem objetiva à tua pergunta, eu observaria um negócio. Qual que é o teu ciclo médio de vendas? Se o teu ciclo médio de vendas, cara, ele é X, mas você não consegue trazer coisas para iniciar o teu funil ou para você levar mais para a etapa de fechamento, saiba que, independente disso, você vai estar com aquela visão de que as coisas ficam agarradas aqui no meio do caminho. E o agarrado aqui no meio do caminho, cara, é o que eu digo, é onde existem as maiores oportunidades para resolver processo de venda. Beleza? Obrigado. E eu que agradeço, Murta. Outro ponto, e depois a gente vai falar disso, tá? Principalmente nessa questão aqui de descarte de oportunidades, tá bom? Mas vamos lá. Ritos comerciais. Na maior parte das vezes eu vejo que o que não gera uma boa cultura de vendas é da gente não ter um rito comercial. Que formato normalmente eu fazia e faço com os times de vendas, tá? Hoje não mais a minha pessoa, porque eu acabo tendo, né, um diretor de revenue, depois um cara comercial, enfim, mas assim, pelo menos a cartilha que a gente reza em todas essas empresas. Uma reunião mensal do responsável direto, né, do primeiro nível de gestão com o sales rep para discutir basicamente assim, como que foi o mês e olhar para o mês seguinte. Cara, parece bobo, mas o fato de você sentar meia hora com um cara de vendas, pegar o pipe dele e falar o seguinte assim, cara, você tinha 30 contas no pipe, na movimentação do flow do teu funil, cara, quando eu olho aqui, você fez certinho mesmo, você descartou os caras que estavam no meio, que estavam atrapalhando o teu funil de vendas e conseguiu montar de fato um flow. Volto a dizer para vocês, funil é flow, cara, é como que assim, ó, como que as coisas correm ali dentro. Só o fato de você bater um papo com um cara desse, perguntar como foi e de perguntar como é que está o próximo mês, saiba, bicho, que aí você já mata também assim, ó, uns 30% de eventuais problemas que você tem, ou especificamente daquele sales rep, ou eventualmente de algum processo que não está bem delineado. Uma outra reunião que eu acho que ela é extremamente importante, né, para se criar essa cultura, reunião quinzenal, com cada sales rep, para aí sim você revisar individualmente o pipeline e a outra o forecasting. Lembra quando eu estava citando aquele estudo ali de, putz, cara, quem realmente tem um processo formal de gestão de pipeline, em tese, é 15% cresce receita mais rápido, e outros que tem aqueles 3 grandes pontos lá de você ter a clareza do que está no teu funil, de capacitar e olhar a gestão do pipeline, cresce em torno de 30%. Quando você começa a olhar, essa pergunta do Murta tinha sido muito boa, como é que está o flow, você vai começar a ver o seguinte, assim, é nítido, tá? Você vai pegar um sales rep teu que vai ter 40% lá no início do processo de vendas, 60% no meio e nada de fechamento. Aí você vai ver outro cara que não, cara, que assim, 60% do cara está em fechamento, mas os 10% o cara não consegue trazer gente nova para o funil. Quando você começa a olhar e revisar esse pipeline individualmente, aí, Murta, você consegue ver, cara, se o que está acontecendo com o teu processo de vendas, ele tem a ver com o lead time, se ele tem a ver com o perfil de vendas, ou se o seu processo de vendas não está bem azeitado. A terceira, aí sim, essa também mudava o jogo, é reunião semanal focada em coach coletivo. E eu vou mostrar o que é esse coaching coletivo aqui. Sei que a palavra coach está super banalizada, talvez a gente troque isso por qualquer outro nome, mentor ou qualquer coisa nesse sentido, mas eu vou dar um exemplo da RD aqui na sequência. Vamos lá. Como eu fazia? Na época, então, eu era o diretor comercial e eu tinha abaixo de mim ali alguns gerentes comerciais. Nesse primeiro formato de reunião, que ela acontecia todas as sextas-feiras, o que eu tocava com o time? Isso tudo é criação de cultura, né? Rito, cara, isso aqui é assim, gente, eu cancelava qualquer coisa para fazer as reuniões com o time, porque isso você começa a mostrar para eles a importância de ter um processo bem gerido, todas as coisas dirimidas e assim por diante. Era todas as sextas-feiras, 30 minutos, os gestores apresentavam, então, os números consolidados das suas áreas, cada gestor desse meu tinha 6 a 8 vendedores, então não vou entrar muito aqui no formato. E o que eram os outputs? Cara, tudo aqui saía para eu alimentar marketing, CS e produto. Um pouco daquele comentário do Aurélio e depois bem complementado pelo Gabriel. Aqui, cara, do que eu via com o que os meus gestores traziam, eu começava a montar aquela questão da muleta de vendas e falar assim, cara, isso aqui eu vou resolver de produto? Não, isso aqui eu vou resolver eu sentando agora com essa turma fazendo uma venda para ver que dá para se fazer uma venda assim. Esse era o grande intuito. Uma outra, aí já é... Alguém quer falar? Não.
Uma outra já era dos meus gestores, ou seja, os gerentes comerciais com os respectivos times, né? Aqui, basicamente, o objetivo era ter as informações individual para tomar decisão de curto prazo, a visão de fechamento da conta da semana e o forecast, e levantar oportunidades de treinamento e capacitação. E aí, o que aí eu e o Yonan fazia, que é essa questão do que a gente chamava de coaching coletivo? Tudo aquilo, e aí volto a dizer, se acho que o Gabriel teve um ponto bacana, que foi assim, quando a gente desceu um pouco mais na operação, ele sentou lá com o vendedor e quis mostrar um pouquinho diferente do que dá realmente para fazer, o que na ocasião nós não abríamos mão? Semanalmente, cara, quando a gente identificava através desses processos nossos de rito de acompanhamento, que na prática o cara falava que não tinha tal feature e era por isso que ele não vendia, mas a gente sabia que na verdade é porque o cara não conhecia algumas coisas por trás do produto. Cara, como é que eu deveria fazer um bom processo de SEO? Como é que deveria fazer um bom processo de gestão de e-mail marketing? E todas as semanas, o que nós passávamos, eu era responsável por isso, era trazer um nível de entendimento por trás do produto, mas naquilo que se referia a negócio. Esse era um dos itens, né? Quando eu volto aqui e digo assim, reuniões semanais focadas em coach coletivo, cara, isso aqui mudava o jogo também. Por quê? Qual que era o que a gente fazia lá? E olha que era engraçado, né? Imagina que na reunião de hoje, eu falava assim, gente, então, na próxima coach coletivo, nós vamos falar aqui sobre os principais pontos do que mudou na época, que era o Hummingbird lá no SEO. Gente, acho que tem um microfone aberto aí, tá dando um retorno. Tô tentando achar o microfone, mas não achei. Não achou? Mas sem problema, acho que agora foi. Acho que parou, Parou, valeu, Renata. Então, pessoal, o que era o negócio aqui? Imagina que era assim, gente, ó, nas semanas que vem, em função de tudo que aconteceu, das contas que a gente não fechou e tal, a gente entendeu que o assunto que a gente precisa dirimir mais é quais são as modificações que o Google fez no Hummingbird que afeta o processo de SEO. Gente, então semana que vem o assunto é Hummingbird, nós vamos falar sobre isso, só que quando chegava a próxima reunião da sexta-feira que vem, eu sorteava o nome de quem iria ser a pessoa para passar o conhecimento para os demais. E, obviamente, me usava como cara para ser o equalizador dessa informação. O que rolava, pessoal? Mas é muito legal. De novo, a cultura de vendas. Cara, vocês acham que não acontecia de, assim, um cara pegava por semana, fazia lá o Google Docs dele, compartilhava com os outros, só um cara estudava, beleza? Mas quando chegava nesse dia, o que era mais importante para mim, assim, todo mundo teve contato com aquele assunto. E esses foram os processos, cara, e a R10 fez isso com maestria, e depois vocês vão ver que eu faço isso na empresa que eu estou hoje também, é que o nível de conhecimento, não só o produto, mas ao redor do produto, do que envolve negócio, ajuda demais a você criar uma cultura de vendas. Então, assim, ó, de fato, você para de ter o vendedor e fica ali reclamando, cara, eu não vendo porque o produto é caro, eu não vendo porque o produto é ruim, mas ele fala assim, cara, o produto hoje não está me ajudando no ponto A, B, C, D, F, G, ele só é caro quando eu comparo com o concorrente Y e Z, e quando eu entro nessa zona de conversa aqui, putz, eu tenho ou não tenho um determinado grau de conhecimento. Esses eram os formatos que nós tínhamos de rito de fazer esses processos de acompanhamento. O que envolve muito essas questões de ritos comerciais? Uma outra coisa que eu vi que é um desafio super comum, né, independente do tamanho de empresa, como que você aloca os tempos? Esse aqui também é um exemplo que eu usei na RD durante boa parte do tempo ali dos 2 anos, que era assim, ó. Quando você olha e senta do lado de um vendedor e vê ele operando no dia a dia, né, cara, você vê assim, ele faz uma ligação de conexão, aí ele termina aquela de conexão, ele vai fazer uma demo, aí termina uma demo, ele vai fazer um follow-up de fechamento, aí termina um follow-up de fechamento, ele faz... Isso, cara, mudar esses mindsets quando a gente tá querendo um nível de performance, de coisas um pouco mais azetadas processualmente, isso ferra qualquer cultura de vendas. O que a gente começou a fazer ali? Vocês acham que funciona assim, bonitinho do jeito que está aqui? Não. Mas você começa a setar pelo menos alguns blocos de tempo. Então o que a gente fazia? Cara, não adianta. A gente sabe que a maior parte das vezes que eu consegui passar a mão no telefone e conseguir falar com alguém, que em tese era 70% do tempo, que são calls ou de abertura ou de acompanhamento, é que muda um jogo. Mas como que a gente dividia isso na semana? Cara, na segunda-feira eu não quero que o cara faça isso. Não quero mesmo. Por quê? Putz, ali deixa o cara se preparar para outras coisas. É aquela semana, aquele rito que eu sento com ele toda segunda-feira de manhã, olho como é que está o pipe dele, olho se no funil dele ele teve flow ou não, se está enchendo alguma parte do funil, sem fazer com que isso ande numa determinada cadência. Então, assim,
tirar uma foto ou tentar colocar minimamente blocos de tempo num processo de vendas também é uma coisa que faz muita diferença quando você tem volume. Às vezes, quando você tem 1 ou 2 vendedores e você está tratando, sei lá, 50, 60 leads por mês, não faz tanto assim. Mas pega aquelas operações, hoje na operação que eu toco, são 30 mil leads por mês, é coisa pra caceta, gente, é coisa pra caceta. Então, assim, ó, se não tem essa boa definição de como você aloca tempo, e muitas vezes o vendedor não vai conseguir fazer, em função dos ritos que você cria e como você aloca, é que você começa a dar esse grau de cadência para essa turma. Isso faz uma diferença grande também. E por que eu digo que é muito relevante isso? Gente, talvez vocês tenham visto isso aqui com alguma pequena diferença de número, tá? Mas isso é o retrato da RD. Esse aqui foi o retrato daquela empresa que eu tenho, que é a Sofit, de vários que eu acabei mentorando. É assim, ó. Por que eu falo que é tão importante, né, esse processo do acompanhamento dos ritos e do processo do funil? Em média, quando você consegue fazer um contato, 48% dos seus vendedores desistem quando ele faz o primeiro contato. E no primeiro contato, normalmente se fecham apenas 2% de todas as contas que você fechou. Muitos, 25%, desistem até a segunda vez que ele consegue falar com o teu lead. E só 3% desse processo de fechamento acontece quando você faz até 2 contatos. 17% desiste até o terceiro contato e 5% é fechado até o terceiro contato. Em média, e aí, de novo, tá pegando um pouco da fala ali do Murta, aí aqui sim, cara, independente do tamanho, independente do lead time, mas o que eu consegui ver é que é o seguinte, do 5º ao 12º contato é onde ocorre 90% dos fechamentos. O problema acontece que 90% das vezes as pessoas desistem ou não, a gente não, como gestor, não consegue acompanhar essa cadência, onde o volume de fechamento ele é muito pequeno. Então, todas as vezes que eu falo, gente, da gente olhar para aquele funil, ter aquela bem clara, estabelecer os ritos e fazer esse processo de acompanhamento, ele tem muito a ver com se criar uma cultura e uma disciplina que é sim em relação a um volume de como você vai dirimindo cada uma daquelas etapas do funil que você consegue ter um maior volume de fechamento. Beleza? Isso para mim aqui ilustra da melhor forma assim, ó, caramba, 90% da turma que trabalha conosco normalmente desiste antes de onde acontece 90% dos fechamentos de um respectivo contrato. Vamos lá. Esse aqui eu trouxe, e é uma informação até antiga, mas ela continua assim. Cara, quer saber como alguém... Voltar um pouquinho. Se eu vou para uma empresa e eu tenho uma única pergunta para fazer, para onde que a empresa está olhando? A única pergunta que eu faço é a seguinte: gestores, por favor, compartilhem comigo a tua agenda. Mas como assim minha agenda? A tua agenda, cara, seja o teu Outlook, seja o seu Google Calendar, compartilha comigo. Quando você dá uma olhada em como a agenda daquela pessoa está montada, você sabe para onde a empresa está olhando, ou deveria estar olhando e não está, e você sabe como que o teu gestor está trabalhando no dia a dia. Quando a gente vai para um time de vendas, isso até se confunde um pouco mais. Por quê? Cara, aquilo que eu estava comentando com vocês é meio caótico, né? Putz, eu não consigo simplesmente fazer com que o cliente ande no meu pacing de vendas, beleza? Óbvio que ali, cara, uns 30%, 40% vai fugir disso. Mas se eu já tiver ali 50%, 60% dos clientes andando no meu mesmo pacing, eu resolvo um monte de coisas relacionadas a flow. Esse é um exemplo, cara, e eu uso, assim, até hoje na minha vida, que é o seguinte: todas as vezes que eu marco que eu vou começar uma determinada semana, eu sempre tenho que olhar e 40% da minha agenda tem que estar livre. Por quê? Porque são esses imprevistos. Não importa se é naquele modelo ideal de gestão de funil, de alocação de blocos de tempo, de calls de follow-up, de acompanhamento de pipeline, ou coisas nesse sentido, a única certeza que eu tenho é que um cliente vai cancelar, que, cara, um produto, um cliente vai dar pau, putz, é o banco me ligando porque deu algum bizil lá na questão de aprovamento bancário, enfim, um monte de coisas. O que normalmente eu vejo que faz muito sentido? Cara, comece a semana tendo pelo menos 40% de agenda livre. As outras coisas, né? E aqui eu vou descer para o nível de vendas. Eu sempre tive um código que eu não compartilhava com muitas pessoas, que é o seguinte: aquilo que eu marco, aquilo que os outros marcam e aquilo que eu não abro mão e aquilo que foi combinado. O que eu estou querendo dizer? Se a gente não propõe a nossa agenda, principalmente num processo de vendas, eu acabo fazendo parte da agenda de alguém.
E o fazer parte da agenda de alguém acaba destruindo tudo que você precisa plantar do ponto de vista de equacionar processo. Então, se eu tivesse que dar mais um item assim, ó, sentem com o gestor comercial de vocês, ou sentem com o vendedor de vocês e peçam para ele dar uma visão de como é que está a agenda dele. E tente ajudá-lo uma semana antes para que sempre ele tenha ali 40%, 50% da agenda, 100%, esses 40%, 50% bucado e os outros 40% livre. Beleza. Agora eu vou voltar. Só nessa parte, essa você fala é a agenda do gestor do time de vendas ou é a agenda do executivo de vendas, efetivamente? São dos dois, Murta, e você mandou bem, cara, são dos dois. Quando você pega o do gestor, provavelmente, cara, você vai estar vendo essa questão de como ele está tocando os ritos de venda. Então, quando você olha do gestor, cara, como é que esse cara está com rito de venda, que é extremamente importante. E quando você pega a do executivo de vendas, você vai estar vendo isso aqui, ó. Cara, se ela está bem distribuída, se ela está bem assim, não tendo muitas quebras, né? Aquilo que eu falei, o cara faz uma ligação de demo e depois na próxima já é uma de sei lá, qualificação do lead, entendeu? Então, assim, é olhar para os dois, só que cada um você tira fotos diferentes. Quando você olha para o teu gestor, basicamente você está tirando uma foto de como ele está em relação aos ritos, processo de capacitação, de ensinamento, de fazer o pipeline do cara girar, e quando você olha para o executivo, se ele está dividindo bem o tempo, onde realmente ele precisa gastar a maior parte do tempo para gerar esses fechamentos. Fechou? Legal, bacana. Boa. Descarte de oportunidades. Aí volta de novo ali, cara, e o Murta deu aquela contribuída bacana, que é assim, essa é a desgrama, cara. Quando a gente olha um funil de vendas, a primeira imagem que vem na nossa cabeça não é essa que a gente está vendo aqui. Qual que é a imagem que a gente tem no funil de vendas? É que tudo que entra lá em cima, sai lá embaixo a uma taxa de vazão menor do que o que entrou. Mas não é verdade. Cara, de novo todo mundo acha assim, cara, eu coloco 100 vendas, lá no fim sai 10. O problema é que não quer dizer só velocidade de venda, que em algum momento esses 100 vão virar essas 10. Na prática, para cada etapa daquela que a gente desenhou no funil lá atrás, que eu mostrei para vocês, foi assim, gente, cara, tenho muito claro o que se deve falar, o que não deve falar, e qual que é o motivo de descarte em cada uma dessas etapas do funil. Porque ao saber isso, eu tenho uma grande convicção, não vou falar certeza não, que você sabe do que impacta a venda, o que em tese, de verdade, você deveria olhar mais. É colocar mais uma feature? É mexer na precificação? É mexer realmente no discurso do vendedor? É mexer na criação de um playbook? É mexer no processo de vendas? Se a gente tem a clareza que um funil ele é muito mais assim do que do jeito clássico que a gente vê, a gente muda a nossa forma de gestão de vendas. Então é isso, cara. Um monte de coisas vão sair na etapa 1 do funil, um monte vão sair na 2, um monte vão sair na 3. E aí, Murta, volta aquela tua pergunta. Pô, Yonan, cara, e será então que quando eu tenho meu processo grande ali, falo com N interlocutores, e eu tenho naquele e-mail, será que eu deveria descartar aqueles caras? Talvez. Acho que a pergunta que tem que ser feita é o seguinte, eu tenho claramente os motivos de descarte daquilo ali? Se você sabe, de novo, né, que o seu ciclo médio de vendas é 4 meses, e você começa a olhar que ali dentro tá, putz, cara, 6, 7 meses, um monte de conta, e todo vendedor falando, não, porque agora, cara, vai pro comitê de produto para avaliar, não, agora é o comitê de segurança da informação. Cara, saiba que ali, bicho, tem alguma coisa que não deveria. Nem que você descarte por tempo, dizendo o seguinte, poxa, nessa etapa do meu funil, que envolve trâmites operacionais, né, dentro do meu prospect lá, do meu lead, passou 4 meses, cara, eu sei que esse cara não fecha. Então tá bom. Se não é pelos outros requisitos de descarte, que seja pelo tempo também. Porque eu vou dizer para vocês, tá? Volto com aquela imagem lá da cobra engolindo o elefante. Cara, dê uma olhada. Tirou aquela foto, tá daquele jeito, saiba que o processo de vendas não está azeitado. Esse aqui, putz, que bosta, ficou bem ruim. Esse aqui, ó, são os motivos que eu tinha dentro da RD do qual que era o motivo de descarte. Então vamos lá, se fosse na fase de prospecção, ele só podia sair por esses itens aqui. Ou não tem fit de interesse, ou não atendeu, ou o telefone era inválido, ou atendeu e não conseguiu falar. E por que eu falo que isso aqui é muito importante? Porque se eu olho para o meu funil inteiro, consolidado, e vejo que a maior parte daqueles meus descartes estão em prospecção, eu sei o que fazer. Eu sei qual alavanca mexer. Ah, então tá bom. Quando é na fase de conexão, putz grila, o cara não tem maturidade digital, não tem um objetivo que linka com RD, não tem budget ou vai reformular o site.
Pô, se é de algum desses caras aqui, e a gente via bastante um dos itens aqui, que era a perspectiva de não objetivo que linka com RD, o que a gente mudou completamente? Cara, a forma daquilo que eu tratava do ponto de vista, não de fit, mas do ponto de vista de interesse, a gente começou a reformular muito os nossos conteúdos para aquilo. Ah, então tá bom. Estou num processo aqui de fechamento. Cara, foi porque a diretoria não aprovou? Foi porque não concordou com a consultoria obrigatória? Muitas vezes a gente dizia que não concordava com a consultoria obrigatória. O que a gente começou a fazer? Sentei na época lá com o Guilherme Lopes, que era o diretor de CS, e a consultoria não foi mais obrigatória. Cara, vendemos. O que aconteceu 3 meses depois? Ao fazer um cohort, cara, 70% daqueles clientes lá, não sei o número de idade, pessoal, mas era um número alto. X% daqueles clientes foram os caras que deram churn depois. Então, o que eu estou querendo te dizer? Num processo de vendas bem estruturado, para cada uma das etapas, e se você tem essa clareza, tá, Murta, do porquê você descarta, cara, fica mais fácil saber onde você vai mexer. Eu diria assim, gastem um tempo de vocês fazendo essas perguntas no teu funil de vendas. Beleza? Então, vamos lá. Outro que talvez não seja muito o dia a dia de vocês, mas nas empresas que eu acabei passando, e na própria RD também, eu lembro que quando eu entrei na RD, o meu plano era 5,50-500, que era em 5 anos, 50% das receitas virem de canais, né, que eram as agências, e isso daria 500 agências. E a RD bateu isso com 3 anos. E hoje é isso aí, mais ou menos 50% vem de um canal terceiro, ou seja, a RD tinha força de vendas próprias e também vendia sobre agências. O que eu falo sobre conflito de canais? Então, quando você tem mais de um tipo de canal de vendas operando sobre o mesmo produto. Isso aqui não vou entrar em detalhes, isso aqui é uma folhinha resumo que eu tenho todos os meses aqui das operações que tinha na época de RD, isso aqui já é da operação que eu toco atualmente. Eu sempre tenho um negocinho dizendo assim, putz, cara, como é que tá o meu funil? Eu sempre olho a empresa inteira sob a perspectiva de funil. Como é que tá minhas visitas, qual foi a fonte de tráfego, periri pororô, como é que tá o meu processo de SDR, né? Eu entrego para parceiros comerciais, enfim. Aqui tá lá, vendas por canal, vendas por canal. Então eu tenho o seguinte, como é que é o meu modelo de vendas hoje? Era bem parecido com o da RD, né? Eu gero o lead, qualifico o lead e entrego para um canal de vendas. Quem vende o meu produto hoje, que é um RP complexo e tal para a indústria da construção, são 22 canais de vendas que eu tenho ao redor do Brasil. E boa parte das vezes eu começo a ter as grandes discussões, que é o seguinte, cara, o cara de venda sempre vai falar que o lead é uma bosta. O cara de marketing sempre vai falar que o vendedor é um cocô, porque eu mando lead para caramba para ele, o cara não faz a cadência e não faz A, B, blá, blá, blá. Resumo da ópera. Tenha uma coisa só clara disso tudo aqui quando você tem conflito de canais. Cara, primeiro é um negócio chamado mapa de convivência. O mapa de convivência se você tem mais de um canal de vendas, como é que você rotaciona leads e como é que você opera sobre região? Responde essas 2 perguntas, cara, já resolve 80% dos teus problemas. E o segundo ponto cara, SLA de vendas, assim, ó. Não importa se é com times de vendas internas ou se é com parceiros comerciais, tenha uma clareza gigantesca do teu SLA. Mesmo que o SLA seja uma folhinha dizendo, o lead que eu passo para você, o lead A, é o lead que ele tem esse fit e esse grau de interesse. Cara, tenha isso, né, como pano de fundo para qualquer discussão que vocês entrarem, porque em algum momento, se vocês tiverem mais de um canal de vendas, vocês viverão um conflito que gente, eu estou direcionando mais coisas para o meu time de inside, eu estou direcionando mais coisas para os meus parceiros comerciais. Dito isso, tenha isso com vocês. Tá bom. Se eu tivesse que separar, cara, isso aqui eu acho que ficou velho, tá? Olhando agora, porque isso aqui foi antes da pandemia, que tinha também aquilo que eu falei para o Murta lá atrás. Eu tenho normalmente vendas mais complexas, aqui eu estou falando como é que eu distribuiria os meus canais de venda, né? Então, assim, quando eu tenho vendas mais complexas para o mercado de B2B, que é um caso de software, eu diria o seguinte, se eu tivesse uma receita bem grosseira para você ver o que é saudável, né, dentro de uma operação que está crescendo, eu teria ali assim, 70% naquilo que envolve inbound, aí, que envolve a venda direta e tudo que vocês conhecem, uns 30% outbound. Se eu estou fazendo algum tipo de venda complexa, né, para o mercado B2C, por exemplo, um imóvel, putz, cara, isso tem diminuído bastante com a chegada num 5º andar, enfim. Mas, cara, esse seria um bom equilíbrio.
Se a gente tem vendas um pouco menos complexas para B2B, que não é o caso de ninguém aqui de serviço de limpeza, eu falaria o seguinte, cara, agora esse aqui foi por água abaixo, né? Mas seria assim, um pouco mais de outbound e menos de inbound, e esse aqui mesmo foi por água abaixo total, desconsiderem isso aqui, que assim, putz, cara, se eu tenho uma venda menos complexa, como um tênis ou um sapato no mercado de B2C, putz, eu falaria que era o 60-40, na hora de vocês darem uma olhada para a estrutura de vendas de vocês, mas hoje, cara, eu diria que isso aqui já está 90-10. Mas o ponto aqui é, cara, a qualquer ponto que vocês colocarem um novo modelo de canal de vendas que concorre com o que você tem, tenha clareza no SLA e tenha clareza no mapa de convivência. Na largada, isso talvez, bicho, vai evitar de vocês terem alguns cabelinhos brancos aí. Por fim, perfil do time. Lembra que eu mostrei ali coisas da RD, como é que a gente fazia aquela questão dos ritos de ensinar, do que a gente falava ao redor do produto para conseguir alavancar as vendas, etc, etc. Esse aqui já é um exemplo que eu estou usando aqui dentro da empresa que eu estou agora, e eu fiz isso na RD, estou fazendo aqui também, é que assim, ó, o perfil do time, eu diria o seguinte, cara, se você tivesse uma única coisa para validar no perfil de venda, faça uma única coisinha só, cara. Tente trazer alguém que tem um perfil, que tem uma capacidade de curiosidade de aprendizado. Eu sei que é hiper, mega clichê, mas faz uma diferença gigantesca. Por quê? Cara, os desafios vão mudando. Talvez hoje você tenha um determinado ticket médio, daqui a pouco esse cara aumenta. Talvez hoje você tenha um perfil de atender para um cliente small business, e aos poucos você vai atender um cara que é middle market, daqui a pouco você está num cara high-end igual o Murta. Então assim, ó, se tiver que olhar para o perfil, traga o seguinte, como que esse cara aprende? Para você ter uma ideia, o mantra que a gente usa nessa questão de criação de cultura de vendas quais são as competências dado aquele momento que o cara deveria dominar. Esse aqui, então, era para a minha área de vendas atual. Eu diria o seguinte, caramba, era uma empresa um pouco mais velha, né? Apesar de sermos uma empresa aí de software como serviço, para um mercado extremamente imaturo, que é o mercado da construção civil, que é o segundo pior mercado em adoção de tecnologia que existe, ele só pede para caça e pesca. Mas, cara, eu tentava trazer um grau de conhecimento que é assim, ó, vamos lá. Essas coisas aqui, meu amigo, cadência, que é aquilo que eu estava mostrando para vocês, que um lead tem que ser atendido em até 8 minutos, e não sei o que e tal. Eu falava assim, cara, cadência você vai ter que aprender, beleza? Então, assim, ó, se você quer os melhores livros que falam sobre cadência, e no livro nesse caso não tinha, mas vamos falar assim, os melhores posts que tem são esses 3 posts aqui. Se você não gosta de ver nada no site, cara, esse é o melhor podcast que tem sobre o que fala cadência. Putz, você não gosta de ver um podcast, esse aqui são os 3 melhores vídeos no YouTube que fala sobre cadência de gestão de leads. Ah, tá bom, você não gosta de vídeo, cara, esse aqui são os cursos que você tem para poder fazer e que são gratuitos. O ponto aqui todas as vezes que eu entregava um formato de aprendizado que envolvia aquilo que eu esperava de vendas ao final, eu começava a ver a capacidade que esse cara tem de aprender novas coisas, novas tecnologias, novas ferramentas para ajudar o cara a vender, novas coisas relacionadas ao negócio do produto que ele vende. Então eu diria assim, ó, primeiro, quando a gente fala de perfil do time, tem uma clareza do que esse cara deveria aprender, né? Nem todo mundo vem pronto. O sonho de todo mundo era ter todos os executivos de vendas tão sênior quanto o founder, ter um gerente comercial tão sênior quanto o cara, um sócio de um outro founder que conhece bem de produto, mas na vida real, cara, isso não funciona. Então o ponto perfil. Desenhe o que você acha que esse cara deveria conhecer dado o teu processo, o teu produto, o teu mercado, coisas nesse sentido, e veja se você tem capacidade de aprendizado. Segundo, essa aqui eu sei que vocês vão xingar, vão ficar pé da vida, mas aí um pouquinho das experiências eu vou compartilhar. Cara, se você consegue identificar um vendedor que mais te pergunta e mais ouve do que fala, saiba que você tem uma chance gigantesca para você ter uma boa cultura de vendas. A gente tem um negócio na nossa cabeça que é assim, não, cara, que o vendedor é um cara super eloquente, que consegue, né, passar bem a informação e não sei o que e tal. Cara, no mundo que a gente está, com um grau de informações gigantescas e irrelevantes, o cara não sabe filtrar. Quando a gente junta isso, você colocar de novo aquela questão do funil de vendas, e você ensina, ou esse cara tem o perfil de muito mais ouvir, perguntar e casar aquilo com o produto que você tem, talvez esses sejam os 2 grandes pontos que eu falaria de perfil. Olhe para um cara que aprenda e olha para um cara que sabe perguntar e ouvir muito mais que falar. Hoje, qualquer processo de contratação que eu vá fazer em relação a times comerciais, né, não mais eu na pessoa física, mas eu enquanto organização,
eu me preocupo muito mais, meu processo todo é entender assim, cara, o que esse cara fez antes? O que ele leu sobre a minha empresa? O que ele entendeu sobre o meu produto? Muito menos do que pegar ali assim um baita discurso e simplesmente proferir. Não quer dizer que eu não tenha N playbooks para o cara poder seguir, mas assim, ó, esse para mim é fator hoje que separa o joio do trigo. Beleza? Então tá bom. Se tivesse que falar o seguinte, eu sei que é basiqueira também, cara, mas assim, ó, eu vi isso de novo em boa parte das empresas, de não acontecer assim, tá bom, mas o que eu começo a fazer já? Primeiro, se você já gera lead, cara, começa a ligar para ele, mas não ligar numa forma cadenciada, começa a medir como é que funciona essas questões de ligação. Aquele dado que eu falei anteriormente, gente, aí é por experiência mesmo, vocês vão ver estudos, mas aqueles são dados por onde eu passei, seja RD, seja Sofit, seja Neogrid, seja essas empresas que eu acabei mentorando, é assim, ó, cara, 90% dos fechamentos ocorrem a partir do 5º ao 12º contato. Então, gerenciar o processo de conseguir falar com ele muda o jogo. Segundo, a visão do funil de vendas com o que se espera em cada fase, taxa de conversão, motivo de perda, comecem a fazer. Quem quiser aí validar, cara, tiver o primeiro, mandar aí para eu dar uma olhadinha, fique super à vontade. O outro, uma atenção mais que especial nos processos de acompanhamento, no lead, né, no processo de venda. O que eu estou querendo dizer? Um gestor ou um dono, né, como vocês, fundadores, quando o cara, o seu vendedor te chama, quando o lead está lá no final do processo de vendas, cara, sério, o teu grau de atuação ele é muito pouco. O máximo que você pode fazer para entrar, para ajudar, é dar um desconto maior que uma alçada que o vendedor não tem. Agora, quanto mais antes você conhece como o teu lead está se comportando no processo de vendas, mais você consegue ajudar ou o seu gestor de vendas ou o seu sales rep. Outro item, não tem um número mágico ali, por isso que eu coloquei, mas se você já tem algum sales rep, ao invés de contratar o segundo, se você gera entre 200 a 400 leads por mês, eu vou te falar assim, categoricamente, opte por um SDR e não coloque um outro cara de vendas. O SDR, ele ajuda muito a fazer aquilo que eu comentava com vocês, assim, a gestão de um bom processo de vendas, porque a coisa mais escassa do vendedor é o tempo, e em um caso desse o SDR ajudaria bastante, é uma coisa que essa eu afirmo categoricamente, assim, se gera esse volume, ao invés de contratar um segundo vendedor, traga um SDR que você vai otimizar muito o que esse vendedor faz. E em média, um SDR vai suportar aí de 2 a 5 sales reps. Cara, eu sei que a gente está chegando, passamos um pouquinho até, são 9h06. Eu vou finalizar aqui com esses itens do que vocês deveriam começar a fazer já e abrir eventualmente aí para alguma pergunta. Tá bom? Eu tenho uma aqui que eu acho que é interesse coletivo, que é a cadência de trazer executivos para a empresa, né? Então, eu não sei se você acha que é melhor tentar pegar esse SDR, formar quem é fera e cresce, trazer de fora, ou é um misto dos dois? O que era mais comum na formação desse executivo? Porque a gente fica com aquele sonho de consumo, nossa, se eu tiver aqui grana e tal, trago um cara foda de mercado para poder trazer, ou não. Às vezes não, o cara que conhece a tua cadência é melhor porque ele já tem todo o processo desde a base. Como é que você vê esse ponto? Cara, de novo, pergunta muito boa. E eu te diria assim, não é um misto dos dois não, tá? Nas minhas experiências cara, se você tem um bom processo de vendas e você tem vamos falar assim, não o estado da arte, mas você usa playbook de verdade, não para o investidor ver, não para o cara assim, cara, mas você usa playbook de verdade, eu te diria, traz esse cara e capacite. Se for o SDR. E um SDR bem capacitado, aí sim, cara, esse cara ele se torna um pipe muito bom para ser o seu sales reps. Cara, o que eu diria então assim na tua pergunta? Velho, muito mais de SDR capacita, tenha bons playbooks. Esse cara vira um bom funil para sales rep. Sales rep, cara, eu sempre tive times aí mesclados. Bicho, o que é mais ou menos assim? 30% do meu time aí são caras mais figurões, estou falando, cara, com uma boa experiência, com um bom, né, com um bom track record, beleza? E os outros ali, eu falaria assim, uns 50, bicho, são caras super talentosos, beleza? E os outros ali, cara, os outros 30, aí são caras que eu estou trazendo no pipe super júnior. Esse equilíbrio entre você ter um cara super sênior, um pleno e um júnior, também te cria uma cultura de vendas muito bacana. Eu, sinceramente, cara, é aquilo que eu falei, não tem a utopia de que nenhuma empresa que você consiga ter todos os caras muito sênior. Então eu equilibraria nesse formato que eu comentei contigo. Todo mundo fala até da RD. Cara, mas na RD era igual, velho. Era igual, eu tinha os caras que se destacavam muito, eu tinha os caras que eu tinha que ensinar, eu tinha os caras que ficavam no meio do caminho, e o que valia eu mesclo esses conhecimentos. O que aí eu não mesclo, cara? Aí
toda a utilização do que eu estou falando, do processo e dos playbooks. Então você tem que, eu te falaria assim, acredite muito mais no teu processo de venda e nos teus playbooks do que eventualmente no processo de vendas, com todos os parênteses aqui, num talento muito natural daquela pessoa. Tá? Então, assim, talvez o talento muito natural, cara, te ajuda a dar o primeiro passo da empresa. Bicho, é começar a montar e descobrir o que o cara vai falar no playbook e tal. Talvez esse cara faça muita diferença, um talento muito natural. O restante, cara, ele é... Em outro playbook, talvez, né? Mas depois alguém tem que... É isso aí. Falar isso, né? Perfeito. É isso aí, cara. É isso aí. Ah, legal. Bem legal. Cara, e brigadão pela participação, viu, Muta? Ajudou pra caramba a enriquecer. Não, mas o processo que a gente está quente aqui no comercial, se tiver pergunta, eu tenho para poder largar. Acho que é até 9h15, não é isso que a gente tem o nosso tempo aqui? Isso, mas vamos lá. Isso, pode perguntar. Yunan, tem uma parte que é produto. É muito comum no comercial ter uma dúvida. Falo, será que o meu executivo não está mandando bem? Ou será que o meu produto realmente está faltando alguma feature nele para poder desbravar? Então, imagina que eu lancei um produto novo agora, que é o caso do Lookbox, a gente está fazendo um produto novo. Tá. Sempre fica aquela dúvida, pô, será que o executivo não sabe vender ou o produto realmente está muito capenga ainda? Como é que você já deve ter passado por um tipo de situação que nem essa, né? Perfeito. Cara, eu vou voltar um pouquinho assim, de novo, é que você falou, o produto é novo, né? Meu produto de software, eu brinco, nunca tá finalizado, mas, cara, como que eu normalmente trato esse tipo de assunto? Cara, tem uma coisa que... não vou falar exige, tá? Mas que eu acompanho muito de perto, que é uma arena competitiva, sabe, cara? Eu não sei se você tem, se tem essa prática hoje, que é assim, tá bom, quando eu olho aí o produto que você tem, com quem são os caras que eles estão competindo? Se você vê, bicho, numa boa, de você para com você mesmo, que é um cara que idealizou o produto, idealizou a empresa, e você vê que ele tá deficiente, cara, putz, velho, não adianta tapar o sol com a peneira, sabe? Não adianta. Agora, se você me perguntar assim, na maior parte das experiências, o que você viu, Yonan? Eu te diria assim, cara, categoricamente, 70% das vezes era minha leitura, um mau processo de vendas ou um playbook não tão adequado assim. Mas com exceção, acho que da RD e da Sofit, eu acabei pegando produtos mais maduros. Na RD e na Sofit, não. Na RD, a gente sabia exatamente de verdade o que o produto era ruim. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, cara. Social sempre foi uma merda, velho. Do produto dele, mas muito ruim mesmo. Então a gente fazia de tudo para não entrar no assunto social. E quando entrava no assunto social, esse era um daqueles itens lá de descarte que, quando vinha social, eu ficava um pouco mais tranquilo. Que era do tipo assim, cara, isso não está no roadmap, eu prefiro 1000 vezes melhorar ali a minha questão da parte de atração, gestão de leads e coisas nesse sentido, do que mexer na parte de gestão de redes sociais. Chegou um determinado espaço de tempo que falou assim, caramba, agora a minha arena competitiva mudou muito. Você tinha Sharp Spring, você tinha... Exact Target, você tinha HubSpot, eu falei assim, caramba, agora não tem como. Foi ali que a gente decidiu começar a colocar um pouquinho mais no produto, sabe? Então, o ponto assim, ó, bicho, primeiro tira uma clareza tua contigo mesmo, assim, ao olhar eventualmente um concorrente, de fato, o que falta. Se, bicho, tu tiver muito a menos, cara, assume esse pepino aí e diz assim, velho, é muito mais capacitação do vendedor. Se você vê, cara, de você para com você mesmo, assim, caramba, velho, isso aqui tá um MVP bem mais ou menos, não adianta, cara, você vai ter que resolver, porque assim, não adianta também um time de venda super, hiper, mega bala sem um produto decente. O ponto é, como é que você equaliza essas coisas? Minha leitura é sobre esses aspectos, assim, bicho, uma arena competitiva, ela muda bastante a forma como a gente olha até essas eventuais, vamos chamar assim, desculpas do vendedor. Mas é difícil, tá, Muta? Talvez essa seja a pergunta mais difícil aí de ser equacionada. Legal. Oi, Ana, tudo bem? Gabriel aqui do LinkedIn, tudo bom? Fala, Gabriel, tudo beleza? Tudo ótimo. Eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho da sua experiência nos early stages, né? Porque acho que a gente acabou tendo um viés muito grande de uma máquina já muito estruturada, com os playbooks muito definidos, né? Como eram os day ones, né? Os day twos aí do seu lado? Como é que foram quando você tinha 1, 2, 3, 4, 5 pessoas? Como é que você fazia essa estruturação? Que imaginam que aquele negócio, né? Uma hora ali você está chutando a bola, correndo para cabecear, marcando gol, definindo do adversário. Como é que você fazia esse meio de campo aí? Cara, e é bacanérrima a tua pergunta, porque assim, ó, vou te falar, RD 2013 era mato. Cara, o time de vendas era um time de 5 pessoas. Quando eu pego o Sofit, né, que foi a empresa que ele começou também, putz, cara, eu fazia venda e fui o primeiro cara, depois trouxe um vendedor ali.
Nesses casos, cara, eu acho que assim, ó, o day one, né, que é o que você perguntou assim, pô, cara, você tá com 1 ou 2 caras, o que tu faz? Velho, gaste o teu tempo total da vida, nem que seja para registrar o que esse cara faz. Que é assim, ó, é o que você falou, não, o cara cabeceia ao mesmo tempo que marca gol, ao mesmo tempo que defende. Velho, a chance que tem disso, num primeiro momento, gerar as tuas primeiras vendas e depois você parar de crescer, ela é gigantesca. Então, assim, ó, meus day ones, normalmente, e o RD foi assim, talvez até dê tempo de eu abrir aqui e mostrar, não sei que falta pouco tempo. Mas assim, ó, cara, primeiro velho, como tu faz seu dia a dia? Não importa. Cara, hoje eu ligo de manhã pro cara, à tarde eu vou lá e te ajudo depois numa pré-venda, e depois eu vou lá e mando o boleto pro cara, não sei o que e tal. Velho, vamos só separar algumas coisas aqui no que a gente faz na semana? Esse é um. O segundo, cara, não importa também do jeito que o cara faz. Escreva o que ele faz. Escreve. Ah, velho, então quando você faz a primeira abordagem de vendas, você fala que, putz, cara, você fala primeiro das dores e depois você vai lá e propõe uma demo. Só escreve isso. Ao escrever, cara, você já sabe que ao compartilhar isso com esse próprio pessoa, ele já vai mudar o próximo. E aí você começa a evoluir um pouquinho. O ponto todo, então, em early stage, eu sei que assim, cara, todo mundo pensa, velho, só cabota, porque, cara, precisa fazer a primeira venda, a segunda venda, a 10ª venda e tal. Bicho, eu brinco assim, cara, até a 50ª venda, pô, quem tem que fazer é o dono da empresa. Ponto. Depois da 50ª venda, cara, aí beleza, velho, assim, aí você traz o primeiro cara e esse aí, bicho, põe o cara nos eixos. Não importa se é 1 ou se são 2, sabe, o Gabriel? Talvez o meu maior ponto, é esse todo que eu tô insistindo muito, é assim, cara, o rito desde o momento zero, não importa se você não tem tempo e é 10 minutos, tudo bem que eu tinha ali para poder fazer 3 horas por semana, mas, cara, 10 minutos muda o jogo. Então, velho, se eu tivesse que dar assim no bom português, não importa, sistematize o que um único cara faz. Ponto. Ponto. É o que eu... E aí eu tô falando assim, cara, RD foi nesse começo, e Sofit, que era eu que vendia, e depois tive que contratar o primeiro, segundo, sei lá, hoje deve ter 10, 12 vendedores. E uma coisa muito legal que aconteceu aqui no Lookbox, exatamente isso que você está falando, a gente, hoje eu nunca mais contrato, eu daria uma dica, não contrate um só, porque você não tem elemento de comparação. Você nunca sabe se o cara está mandando bem, não está. Então, tanto time de SDR quanto executivo de venda, né? Acho que a gente apanhou muito querendo começar com muito pouquinho e não tinha esse elemento de comparação. Então, para quem está em stage, que a gente está falando, eu acho que é uma coisa legal também, que eu apanhei um pouco aqui no Lookbox e fez a diferença quando eu pude contratar 2, 3 para poder comparar esses caras, né? E é legal, cara, talvez esse ponto aí também bem bacana, muito, que assim, e primeiro também que quem tem um não tem nenhum, né? Um cara desse passou mal, amanhã foi embora, ferrou. Talvez até que tenha uma relação com a tua pergunta ali, pô, Ana, tá um cara super sênior e tal, não sei o quê. Bicho, talvez não, sabe? Talvez isso que você comentou faça mais sentido, ao invés de trazer um cara de 2 contos, traz 2 estagiários de 1.000 e pelo menos faz um grau de comparação, e daqui a pouco se tiver que demitir um, beleza, aí você traz o próximo, sabe? Mas faz sentido sim, faz total sentido. Pô, só agradecer, muito obrigado, eu tenho que ir para o próximo também. Isso, aqui, mas, cara, animal. A gente tem um monte de ideias aqui borbulhando. Eu não peguei do início, eu vou assistir a gravação também para poder pegar, mas super obrigado pelo teu tempo, tá? Bem legal. Que isso, cara, e obrigadão você pela participação. E, gente, eu vou depois passar o meu contato ali para Renata e para o Pedro. O Pedro tem, deixar disponível para vocês. Talvez eu só não consiga responder vamos falar assim, com muita rapidez. Mas, cara, quem quiser em algum momento discutir alguma coisa, dar uma validada, assim, fiquem super à vontade, tá bom? Obrigada, Iona, foi incrível, todo mundo aqui elogiando no grupo também, o pessoal está pedindo, se você puder depois compartilhar a apresentação e aquela planilha que você coloca os conteúdos que você passa para os vendedores, não sei se você tem a planilha em si ainda hoje. Eu tenho planilha, já tenho. Boa, se puder passar, então, depois eu compartilho com o pessoal. Mas super obrigada, só elogios. Eu que agradeço. Muito obrigado, pessoal. As ordens. Obrigada, pessoal. Bom Valeu, dia. Valeu, gente. Sucesso para vocês. Obrigada. Obrigado, tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.